É interessante em um momento que o universo, nosso mundo externo, nos convida a usar máscaras, ele também nos convida a tirar as máscaras, essas máscaras internas que nós usamos. E o convívio mais intenso da família, da relação, com os filhos também, nos faz esse convite em nos aproximarmos ainda mais dos nossos próximos e a reaver essas questões que por vezes ela é jogada para baixo do tapete com certa frequência. Então, estamos aqui convidados também a tirar as nossas máscaras, a acolher as nossas diferenças. E em uma relação é muito comum, em especial, que as mulheres se coloquem em segundo lugar, né? E esse colocar-se em detrimento ao outro, ele vai ter consequências psíquicas mesmo. Às vezes, vivemos muito no externo, exatamente numa fuga de fugir daquilo que está, daquele incômodo que ocorre dentro de casa. Então eu digo que amar não tem a ver em sempre fazer tudo para agradar. Amar e ser amado. A vida nos pede esse equilíbrio entre o dar e receber. E temos também que aprender a receber e não somente dar. E nessa relação, nós surtamos, independente de estarmos em um período de quarentena ou não. Existe, em algum momento em especial, as mulheres vão se sobrecarregar, especialmente se elas estão o tempo todo se deixando em detrimento ao outro, colocando o outro em primeiro lugar, as necessidades do outro é sempre mais importante do que as suas próprias. Esse surtar, ele faz parte. Agora, nós temos sim que encontrar uma forma de viver mais serenamente, de conseguir nos expressar de forma mais serena, mais equilibrada. E isso, para que isso aconteça, eu tenho que me conhecer, tenho que conhecer as minhas vulnerabilidades, eu tenho que aceitar que elas fazem parte, eu tenho que conhecer as minhas crenças, aquilo que eu herdei da minha ancestralidade, os meus padrões. Isso tudo vai possibilitar que eu lide com essas diferenças de uma forma mais serena. Então, essas ferramentas internas me possibilitam me expressar de forma mais harmoniosa, mais serena. Não tem a ver em omitir aquilo que eu sinto para não criar conflito, muito pelo contrário, nós temos que falar sim que tal coisa me incomoda, que isso é diferente, mas eu tenho também que sempre olhar para isso tendo a certeza de que essa é a minha perspectiva, essa é a minha vivência, a minha verdade. Existem diversas verdades, então o outro, ele tem a sua verdade também. E da mesma forma que eu quero ser respeitada, de que eu quero ser ouvida, o outro também quer. Então nós temos que ter isso em mente e também respeitar o outro com a sua verdade. A minha não é mais que a dele e a dele não é mais que a minha. São apenas diferentes. E nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio na relação, de forma que essas diferenças sempre que fazem parte e vão existir, mas que elas possam ser harmonizadas na relação. E entender que existem sim características ruins. Às vezes eu sou mais inflexível, mais autoritária, às vezes estou sobrecarregada e essa pressão me faz me comportar de tal forma. Isso não sou eu, é uma parte de mim. Mas se eu ainda não consigo olhar para as características positivas do outro e da relação, né, do outro comigo também,
Se as características ruins, elas prevalecem, então quem sabe o melhor caminho é que cada um siga na sua direção e encontra felicidade, e talvez encontre a felicidade ao lado de outra pessoa. Da mesma forma que eu também, ao desapegar-me de algo que já não está dando certo, e às vezes por muitos anos, algumas pessoas vivem algo que não dá certo, que já sabem não dá certo por décadas. É difícil desapegar, é muito difícil. Mas a felicidade só é encontrada se eu consigo deixar morrer aquilo que já não agrega mais para a minha vida. Então, mas nem sempre o caminho é a separação. Pelo contrário, algumas vezes o caminho é simplesmente acolher um ao outro com as suas diferenças, né? E me encontrar nessa relação também. Me respeitar, aprender a me amar, aprender a me colocar em primeiro lugar de vez em quando, aprender a me respeitar, a respeitar o outro também. Então todos os obstáculos valem a pena quando o casal está disposto a crescer juntos. E esse estar disposto é fundamentalmente em olhar para si mesmo e conseguir encontrar aquilo que é meu. Ah, sim, então isso causa discórdia. E como que eu contribuo para essa discórdia e o que eu posso fazer para que as coisas melhorem? Autoconhecimento é primordial, sem sombra de dúvida. E sempre vale a pena, antes de terminar uma relação, verificar se este é o caminho mesmo. Será que não existe uma outra solução para que o casal continue juntos? Aliás, afinal, foram anos juntos, foi uma história construída. Às vezes temos sim que desapegar dessa relação e às vezes esse não é o caminho. E é só o autoconhecimento que vai nos indicar entre uma coisa e a outra coisa. E lógico, eu tenho sempre que olhar para mim com amorosidade. Eu tenho que me conectar com a minha beleza não só externa, né? Que também é importante, mas a minha beleza, a beleza que eu tenho em relação às minhas características enquanto mulher. Eu não sou perfeita, mas eu sou uma baita de uma companheira. Então, e se você quer que o outro olhe para as suas qualidades, você é a primeira que tem que fazer isso, olhar para as suas qualidades e se conectar profundamente com essas qualidades. Fica comigo sendo quem eu sou e não na tentativa de me transformar em uma pessoa que eu não sou. Isso é muito importante. Nós, mulheres em especial, tanto mudamos para o outro, quanto queremos que o outro mude para nós. Nós temos que assumir isso. Eu sei que não é fácil, que a gente é sim manipuladora, é controladora, algumas mais, algumas menos, ou somos manipuladas e controladas. O caminho é sempre que cada um seja quem é verdadeiramente, que consiga se expressar, que consiga verbalizar, consiga dialogar sobre aquelas coisas que te frustram, que te causam desconforto e que o outro também tenha essa abertura de fazer isso, em dialogar conosco, em nos falar que X ou Y coisa, fatos, fazem a eles, causam a eles esse desconforto. Então, minhas lindas, no final de tudo, o que nós temos mesmo é que nos conectar com a nossa verdade, sermos nós mesmas verdadeiramente e permitir que o outro também seja ele mesmo verdadeiramente. E que nesses momentos em que surgem os conflitos, possamos conversar
possamos permitir que o outro se expresse e também nós possamos expressar aquilo que está lá dentro e que não está me fazendo muito bem. Mas conversar de uma forma harmoniosa, serena, sem gritos, sem discussões, sem agressividade. Temos que encontrar essa forma porque isso vai nos proporcionar vai nos proporcionar viver uma relação mais leve, mais equilibrada, e assim a nossa vida, e não só a nossa, a dos nossos filhos e das pessoas à nossa volta também terão essa leveza, esse equilíbrio, essa serenidade. E é importantíssimo os contratos. Nesse momento que nós estamos todos mais em casa, e que muitas vezes, muitas de nós tínhamos aquela pessoa que nos ajudava em relação à limpeza, à organização da casa, e agora isso está com a gente, que se façam os contratos. Olha, de tal e tal hora você vai ficar com os filhos, ou tal e tal dia você vai ajudar nas tarefas da escola, vai acompanhar com as aulas online, um vai cozinhar, o outro vai fazer outra coisa, que não fique com uma única pessoa, mas que tenham esses contratos muito claros do que deve ser, porque muitas vezes a gente pensa que o outro deve saber, né? Ou não preciso nem falar para o outro o que ele tem e o que não tem que fazer, ele tem que saber, mas as coisas não funcionam assim, né? A gente tem que falar o que nos incomoda, tem que fazer os contratos, olha, tal e tal coisa funcionam melhor, tá bom? Então, ficam aqui essas dicas para que a gente entre mais em conexão conosco mesmas, com o nosso potencial, com a nossa beleza, se acolha. Não fique pensando também que você é culpada de tudo, que as coisas não dão certo porque você, X e Y. Não, se acolha. Encontre lá dentro toda a sua beleza, todo o seu potencial, no sentido de falar, nossa, gente, eu sou muito legal. É muito legal ter uma mulher como eu na vida ou por perto, mas eu também não sou só legal, eu também sou a outra coisa. Se conectar com isso, com amorosidade, e o primeiro passo é acolher. Se acolhe, se encontra e depois você vai desenvolvendo essas ferramentas para ter essa relação agradável, feliz e com muito amor, sempre em conexão com o amor. Essa é a coisa mais importante que tem. Nós estamos neste mundo, nesse plano de consciência para sermos felizes. Felizes. Não esqueça disso.